Fala pessoal, Gabi aqui, começando mais um episódio do podcast Justo Agora. E hoje estou com um convidado ilustre, super especial, meu orientador, já trabalhamos juntos há muito tempo, Marcelo Junqueira Calisto. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao meu podcast, dessa vez melhor ainda porque estamos ao vivo. Maravilha, caríssima Gabi, caríssimos amigos que nos ouvem. Uma alegria muito grande estarmos juntos novamente. É sempre um prazer imenso participar, com a nossa querida, minha querida ex-aluna orientanda. E é sempre bom trazer aí justamente questões interessantes, né, e recentes para a gente pensar juntos, né, pensarmos juntos e debatermos, né? Então é sempre um prazer imenso. Com certeza, eu agradeço mais uma vez, né, mais uma parceria, que venham muitas outras. E um Vamos tema muito juntos. interessante hoje, né, de direito do consumidor, mas ainda não vou entrar no tema, né, antes da gente começar. Queria apresentar, né, o meu convidado, caso você ouvinte não conheça. É o Marcelo Calisto, né, é doutor e mestre em Direito Civil pela UERJ, professor adjunto da PUC-Rio e dos cursos de pós-graduação da FGV, UERJ e EMERGE, além de advogado. Então, né, para quem não conhece o Calixto, o trabalho dele, é claro, a gente vai deixar aí as referências completas, né, ao final. Vamos comentar aqui especificamente um artigo dele, né, que serviu de base aqui, inspiração para o tema desse Maravilha. episódio, mas é claro que, né, divulgaremos aí demais conteúdos e vamos deixar o seu arroba também, seu perfil, né, os seus perfis. Ah, perfeito. É o arroba Maravilha. Calixto Marcelo, né, no Instagram. Isso, só No final inverter. a gente vai deixar lá. Mas então, Calixto, quer começar contando para o pessoal qual é o tema, né, o título aqui que a gente bolou, né, para contar para eles? O que que vamos Bem, conversar hoje? é, meus caros, hoje a conversa é sobre o caso recente, né, envolvendo o McDonald's e também, porque não, o Burger King, sendo que o do McDonald's ganhou uma repercussão maior, que foi a divulgação do McPicanha, né? E aí os consumidores achavam que não tinha nenhum gosto de picanha e o McDonald's foi obrigado a reconhecer que realmente era uma publicidade equivocada, né? Que o McPicanha não contém nada de picanha. Então, na verdade, foi assim, uma forma elegante, né, de enganar os consumidores. E o Burger King também foi na mesma linha lá com costela suína, que também não tinha costela, né? Então, por aí É a gente aquela percebe história. que, infelizmente, embora exista o CDC, né, toda a proteção do consumidor, que a gente vai conversar um pouco, mas a verdade é que os fornecedores, inclusive as grandes redes, né, continuam aí, infelizmente, desinformando ou informando de forma muito equivocada os seus consumidores. Então, é isso que a gente tem que conversar, esclarecer aí ao nosso ouvinte também, né? É um caso que teve dois, aliás, né, repercussão muito Exato. grande e publicidade enganosa, né, gente? Acho que é o cerne aqui da gente destacar no primeiro momento. E ainda mais hoje, né? Esse caso do Mac Picanha, eu lembro, eu vendo agora Instagram, mexendo mais em Instagram por causa do Certo. podcast. Hoje em dia, influenciadores, pessoas recomendando e o alcance desse tipo de publicidade, nunca antes visto nas nossas vidas e tudo. Quer dizer, um faz um patrocínio ali, chama o outro e puxa, quando vê todo mundo foi lá, consumiu, e no fim das contas não Exato. tinha picanha coisa nenhuma, né? E o mesmo para o Sério, Burger chama um aroma, King. né? Aroma É, de picanha. Será que é possível, né, dizer que o aroma exatamente. é suficiente, né? É Tentar só dar realmente aquela uma forma de enganada. enganar. Pois Exato, exato. é, e a gente ri aqui, brinca, né? Mas é publicidade Mas, enganosa. E é exato. interessante a gente trazer esse caso, esses dois né, especificamente, porque tiveram uma repercussão muito grande, né, especialmente aí nas redes Exato. sociais. Mas contextualizando, né, para o pessoal assim se situar, né? É claro que é um caso de direito do consumidor, né, Hum, evidentemente, que envolveu publicidade enganosa. E eu queria perguntar para você, Calixto, né, para quem não conhece muito, ou até para quem de repente não atua na área, né, como que a gente poderia definir publicidade enganosa? Porque como você colocou, a gente tem o CDC, né, um diploma legal, aí, né, o direito é. protege o consumidor, uma posição né, que está em Hum, posição de maior vulnerabilidade, a gente tem esse diploma, né, o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, para proteger todos os consumidores, né, nós, inclusive, advogados. Mas como é que a perfeito. gente poderia definir, assim, até para uma pessoa que não conhece mesmo, né, que não seja da área jurídica, o que seria publicidade enganosa, né, para a gente poder chegar aos impactos dessa publicidade na vida das pessoas? Perfeito, Gabi. Então, na verdade, eu só dou um passo atrás para dizer que o CDC, já em 1990, né, já sabia, né, que infelizmente é uma realidade no nosso país essa publicidade que conta vantagens e que, na verdade, às vezes conta mentiras também. Então, o CDC traz aí como regra fundamental, o norte, né, o princípio da veracidade da publicidade. Então, assim, a regra fundamental, toda publicidade tem que ser verdadeira. Não pode informar nenhum dado total ou parcialmente falso.
E justamente a publicidade que informa, né, que traz alguma informação total ou parcialmente falsa, é a publicidade enganosa, que pode ser, segundo o CDC, e a gente percebe isso, deduz lá dos artigos 36, 37, ao 36 trazendo o princípio da veracidade, e o 37 dizendo desde logo, é vedada, portanto, qualquer publicidade enganosa ou abusiva. E no caso da enganosa, inclusive, o 37 tem dois parágrafos, né? O parágrafo primeiro fala da enganosa por ação e o parágrafo terceiro da enganosa por omissão. E a enganosa, a publicidade será enganosa por ação, justamente quando informar, né, como eu disse, qualquer dado total ou parcialmente falso. Às vezes contando, querendo contar vantagens, né, querendo dizer que o produto é o melhor do que o do concorrente, por exemplo, acaba dizendo algo que não é verdade. Então, informa, e nesse sentido, é uma informação, portanto, enganosa por ação. Mas também existe a enganosa por omissão, diz o parágrafo terceiro do artigo 37, quando deixa de informar algum aspecto relevante, aí especialmente a questão da segurança, né? A necessidade que a publicidade também alerte sobre os riscos, sobre os perigos. Nós sabemos que produtos, infelizmente, estão aí que realmente podem causar danos, né? A gente pensa até na publicidade de cigarro, né? Hoje em dia, bastante proibida, porque você pode dizer, e a gente lembra, né? Quem tem um pouco mais de idade como eu, se lembra, na minha infância, por exemplo, eu lembro muito bem como a publicidade de cigarro, né? Era marcante, assim, todo intervalo tinha lá um cigarro, era Marlboro, Free, e era sempre uma coisa muito bonita, né? Os cavalos do mundo de Marlboro, É a o Free, romantização, né? né? O free, a pessoa praticava esporte, né? Saía da piscina assim de um free e ainda dizia assim, uma questão de bom senso, como se o bom senso fosse fumar, né? Então, essa publicidade realmente teve força aí durante anos e anos no nosso país, até que veio a ser proibido totalmente, no caso dos cigarros, pelo menos. Mas em outros produtos que realmente não tem essa proibição e às vezes deixam de alertar também para o risco. Então, em tese, pode ser uma publicidade enganosa por omissão, porque justamente deixa de informar, né, algum aspecto importante aí. Mas no caso aqui, me parece muito mais enganosa por ação, né? Você chama de Mac picanha, que o sanduíche não tem picanha, né? Então, você Mostra ali a carne, pois está é. usando realmente um fato falso, né? No caso, totalmente falso, inclusive. Então, assim, nesse sentido, realmente, o CDC, pelo menos, está aí, desde 1990, traz essa proteção importante e serve, pelo menos, para dizer, olha, agora temos lei, né? Se, infelizmente, a lei continua sendo desobedecida, mas, pelo menos, agora há uma previsão, né? Então, o passo legislativo já foi dado, falta agora realmente cumprir. É, exatamente. O que eu acho legal também de destacar é isso, né, que eu acho que às vezes a gente tem a ideia de que a publicidade é enganosa por comissão, né, por uma ação. Então, você diz alguma coisa que não é verdade, que não está ali, mas a gente vê que pode acontecer por omissão também. Então, na verdade, ou você diz o que não é verdade ou você está omitindo ali, né, alguma informação É, que seja deixa de importante. alertar, né, também. Exatamente, ainda Esse, mais a questão da segurança, dos riscos. E o que a gente tem que exato, exato. pensar, a gente acho que vai até chegar nesse ponto, mas Uhum, o direito do consumidor, né, quer dizer, a gente não tem como medir muito um alcance de uma publicidade. Então, até aquela pessoa que de repente não viu essa propaganda ou não consumiu o Mac Picanha, né, não foi enganada, digamos assim, ainda assim foi afetada por isso. Quer dizer, é uma coisa muito grave perfeito. o alcance social, Uhum, quando a gente pensa em direito do consumidor, né. Então, é fundamental que a gente observe esses preceitos, né, preconizados pelo Código, e que saibamos que, olha, pode ser tanto por ação quanto por omissão, né, que isso acontece. exato. E tem a ideia também da transparência, né, de que haja transparência. Tudo isso pensando sempre na Exato. tutela final do consumidor, O né. consumidor Então, que é o é vulnerável, né? inadmissível, Exato. é Não inadmissível podemos esquecer. pensar, Exato, né, exato, vender ali como se fosse picanha e não é picanha coisa nenhuma, como é que é isso? Né? exato. E não é bem assim, né? E você me lembrou, Gabi, falando justamente dessa questão da informação, né, como eu disse também, enganosa por omissão, né, só para aproveitar aqui ilustrar ainda mais aqui nossa conversa. Por exemplo, teve um caso, né, da motosserra Steel, né, o camarada usou a motosserra e tal, disparou a velocidade, e aí ele sofreu um dano, né, dramático, porque perdeu o controle, a motosserra voltou-se contra ele, perdeu a orelha, atingiu o rosto, enfim, Uhum. uma tragédia completa. Mas, enfim, a defesa da Steel, só para reduzir um pouco aqui a questão, a defesa da Steel, você tinha que usar capacete que estava no manual. Mas aí, pouco tempo depois, eu lembro que eu conheci o caso, fui ver uma publicidade da Steel, onde lá o casal, era um casal, enfim, uma mulher que exibiam orgulhosos as suas motosserras, os dois com a viseirinha, né? Então, quer dizer, você vê que a publicidade, né, às vezes, inclusive, leva a esse problema, né, de trazer uma imagem errada, né, um fato equivocado. Porque se o manual diz que tem que usar o manual, o mínimo que se espera é que na publicidade também, quem apareça lá usando a motosserra e mostrando, também esteja de capacete.
Então, daí a gente percebe a importância dessa publicidade ser muito bem feita, né, para justamente alertar também, desde logo, trazer, demonstrar os riscos, né, isso é um aspecto. O outro aspecto, você colocou muito bem, né, no fato do consumidor estar exposto, de novo, o CDC, temos que aqui, mais uma vez, valorizar a nossa lei. Vejo que esse tema da publicidade no CDC, ele está nos artigos 36 e 38, né? Basicamente, nesses três artigos, a gente tem um tratamento específico da publicidade. Esses artigos, portanto, estão depois do artigo 29, né? E o artigo 29 do CDC justamente diz que equipara esse consumidor à coletividade de pessoas expostas às práticas previstas nos capítulos 5 e 6, ou seja, o tema da publicidade, que está no capítulo 5, ele é um tema justamente que não exige a destinação final, ou seja, são consumidores, ou somos todos consumidores, por estarmos expostos a essas práticas, né, essa publicidade abusiva, publicidade enganosa, sem que necessariamente tenhamos que consumir, né? O fato, eu naturalmente não sabia nem que existia um Mac Picanha, por exemplo. E fiquei surpreso, né, ao saber que existiu E não só além existiu, disso, como não existiu, como na era verdade. mentiroso, quer dizer, existia em tese, né, mas enfim. Existia em Então, tese. quem não é frequentador do McDonald's, eu não sou frequentador, só esporadicamente, mas fiquei surpreso. Mas, de todo modo, me sinto realmente enganado também, né? Como consumidor, justamente estou exposto a essa publicidade e me senti enganado ao ver que, infelizmente, teve esse episódio aí triste envolvendo o McDonald's, né? Como também o Burger King, enfim. E de fato, né, em relação ao McDonald's, por exemplo, e o Burger King também, eu penso inclusive na questão da marca, né, porque tem uma Exato, credibilidade ali associada. E, inclusive, exato. eles fizeram publicidade, acho que até no Big Brother, não do Mac Picanha, não me recordo agora se era especificamente do Mac Picanha, mas Sim, é o tipo de conteúdo que chega, né, a todas as pessoas e, sem dúvida, é. atingiu muitas pessoas. Então, mesmo que você não tenha comprado, ou nem Uhum. soubesse, né, se né, eu falasse aqui para você, tá tendo Mac Picanha, né, a gente Exato. acreditaria, Vamos quer lá, dizer, vamos vamos conhecer. conhecer, vamos provar. Então, aquele, até Exato, o exato, instinto ali, a primeira reação que você tem, até por você exato. conhecer o estabelecimento, a marca e tudo, então fica até mais grave, né, na minha Exato. concepção, aí em E, relação à marca, né? de certa forma, nos leva agora a duvidar, né? No fundo, a gente... sempre, no caso do McDonald's, inclusive, há muitas teorias, né? Sim. Eles parecem todos mentirosos. Há quem diga, inclusive, que o próprio hambúrguer tem tudo, inclusive carne, né? Mas, enfim, o fato é que a gente acredita que não seja assim, é verdade. Mas o fato é que, quando você vê esse tipo de situação, você, no mínimo, começa a ter um certo receio, né? Será que realmente tem tudo que informa? Será que realmente é feito do que está dito, né? Essa informação é verdadeira? Será que não existe uma outra possibilidade de não ter aquilo que está dito? Enfim, então são coisas só que eu, pelo menos, confesso, como consumidor, já fico assim meio com o pé É, com atrás, o né? pé Não em relação ao atrás. McDonald's somente, em relação aos É, tantos fornecedores que a gente exatamente, conhece, de modo que geral. realmente, exatamente, que a gente vê que às vezes a publicidade fala, como eu disse, tantas virtudes, né? Mas você já começa a achar que nem tudo ali é verdade, né? Ainda mais sendo alimento, né? Eu penso aqui, até a Exato, questão da saúde, você não sabe, daqui a pouco você para se questionar, meu Deus, o que eu tô comendo aqui, né? A verdade é que é essa. algo seríssimo, né? E aí, É, aproveitando de bastante novo, só para sério. fazer mais um parênteses, não é à toa que muitos países, por exemplo, você sabe, né, que é um tema da minha predileção, né, risco do desenvolvimento, né, aqueles desconhecidos e Sim, tal, e que muitos países têm responsabilizam no caso de medicamentos e alimentos, né? Então, você vê que alimentos realmente é um tema fundamental, afinal, né, é saúde, é vida, então, realmente, o alimento tem que ter um tratamento específico e muito mais cuidadoso aí por parte dos fornecedores, né? Então, a gente começa a achar que o que será que estamos comendo realmente, né? Enfim, é por aí. é bastante preocupante, né? Se pararmos para Exato, pensar os reflexos aí na saúde. Inclusive exato. falamos, né, quando tratamos do outro caso de direito do consumidor, que você também recebi você no podcast, era o arroz, né, que também Ah, sim, é né, verdade. estava podre, enfim. Então essa O questão da corpo saúde estranho. do corpo estranho, exatamente, e é claro que Hum, desperta toda a atenção e não é à toa, né? Deve despertar sim, até porque a gente tem o mecanismo, né, o CDC, para proteger e tudo. Mas um outro ponto que eu achei interessante, até já falando um pouco do seu artigo, é a questão do vício de qualidade por inadequação, né, que é um conceito tipicamente, né, do CDC, né, do Direito do Consumidor. uhum, E eu acho que aqui, especificamente nesse caso, ele é bem interessante, até porque, como eu falei, né, acho que até a marca, né, a vulnerabilidade do consumidor aqui nesse caso, né, é claro que ela sempre existe, a gente estuda, né, a vulnerabilidade do consumidor e exato. tudo, quando estudamos, quando estamos aprendendo na faculdade, mas acho que ela ganha um contorno diferenciado aqui pela questão da marca mesmo, e do alcance da propaganda. Acho que foi um boom, né, no caso, porque essa Certo. questão das redes sociais, mais a credibilidade, mais um sanduíche ali supostamente mais inovador ali, né, de picanha, quer dizer, uma coisa ali um churrasco, uma Que coisa bem seria brasileira, aí você já pensa. Então um foi um combo diferencial, né? aí, foi um É, combo. E aí entra essa questão do vício de qualidade por inadequação.
Eu queria que você conversasse um pouco com o ouvinte sobre isso, e comigo Uhum. também, claro, né, para trocarmos uma ideia em relação a esse ponto, né, que foi contemplado aí, no seu artigo também, que vamos deixando as referências. Mas o que que a gente poderia ressaltar aqui desse ponto específico? É. A rigor, né, a gente pode lembrar que o CDC tem aí três espécies de vícios. Tem o vício de quantidade, mas que a gente vai deixar um pouco de lado, não é um problema. Então, dentro da qualidade, realmente nós temos aí basicamente o vício de qualidade por insegurança, o vício de qualidade por inadequação, né? O vício de qualidade por insegurança é o vício mais grave, que é capaz de matar, mutilar, enfim, causar um dano à saúde física, integridade física, psíquica do consumidor. E o vício de qualidade por inadequação é o que torna o produto inadequado aos seus fins ou de um valor inferior, né? Aqui, a rigor, né, assim, a gente pode dizer, não, houve uma perda patrimonial, realmente, o consumidor pagou mais caro. E a gente sabe que o Mac Picanha certamente era mais caro, eu não sei quão mais caro, se era Certamente. rivalizar com o Big Mac, talvez, ou até mais caro, enfim, porque a gente sabe que a picanha tem esse valor aí de mercado, né? Então, certamente foi o argumento usado para ser um sanduíche mais caro. E que, portanto, não entregava, né, como se diz aí, aquilo que prometia, né? Ou seja, portanto, o consumidor está pagando mais por um produto que vale menos. E nesse sentido, realmente está muito próximo de guardar por inadequação, né? Você compra acreditando que tem picanha e está pagando mais por isso, quando na verdade só tem essência de picanha. Então, essa que é a ideia da inadequação, né? Essa discrepância aí entre aquilo que se espera e aquilo que efetivamente é fornecido, entregue pelo produto, pelo serviço, né? Que, portanto, é um produto de valor inferior. Agora, se em último caso, isso realmente na época não se falou, né? Mas se a pessoa viesse, inclusive, sofrer algum dano, né, à sua saúde, aí já poderia ter transformado isso para por insegurança, e seria um tratamento do artigo 12, história objetiva, então seria realmente um pouco diferente e certamente mais grave para o fornecedor. Mas se nós ficarmos aqui com o artigo 18, realmente é possível, parece enquadrado dessa forma, porque é um produto de qualidade inferior, quer dizer, não poderia ter o preço se estava pagando por ele, né, por esse sanduíche, no caso, porque ele realmente não oferecia aquilo que prometia, não tinha, enfim, não tinha picanha, né, em suma, como se esperava, né? O resumo da ópera, né, é Resumo da esse. ópera, né? Você está pagando mais caro por um produto comum, né? Com a carne comum, como outras tantas, enfim. E esse conceito é bastante interessante porque a gente, é claro, nós estamos falando aqui, tá vendendo picanha, né, e não tinha Certo. picanha. Mas são várias questões, né? Essa que você abordou, por exemplo, do dano, a pessoa poderia ter ingerido ali qualquer coisa que fosse, e Se tido um fosse, dano exato. muito mais grave. E Uhum. além disso, o preço, a gente está pensando aqui no dano da enganação, digamos assim, mas a gente É, tem outros danos aí conexos que poderiam surgir. No é caso, uma o perda dano do preço até, patrimonial, né? sem dúvida é uma perda patrimonial, né? Você Exatamente, não né? Vem justifica como cobrar o tão preço, caro, é, né? Exatamente. O sanduíche não oferece aquilo que promete. Então, não tem por que sem pagar mais dúvida. caro, né? Deveria pagar o valor mais simples, até inferior, talvez a algum outro, né? Depende da qualidade da carne, A se gente fosse se uma carne. pergunta o que que tinha então no Mac Exato, Bacon. né? No Fica aí fundo, o questionamento, né? só para botar um perfume, né? Será que vale a pena pagar tão caro para jogar lá algum molho barbecue que seja, né? Enfim, não faria É, muito sentido realmente, né? exatamente. Então são várias pequenas enganações, digamos assim. Então a gente não pode parar só na Exato. publicidade enganosa, mas Uhum. falarmos também, claro, do preço que você está pagando e de eventuais consequências mais graves. Acho que a gente está querendo chamar atenção aqui, né, Calixto, até para quem não conhece muito, é justamente isso, que o dano ele pode ser muito maior, né? Um dano para a Exato. sociedade e vamos supor que a carne não tivesse algum problema ali, quer dizer, você poderia ter prejuízos muito maiores até para a sociedade e, consequentemente, a responsabilização, né, do Perfeito. McDonald's, do Burger King, enfim. Então, felizmente, aparentemente, né, não aconteceu nada de muito mais grave. Mas eu queria problematizar mais ainda esse tema, né, que a gente já está vendo, já estamos destrinchando aí as ideias. Vamos lá. Mais um dos pontos que você também aborda no seu artigo, que eu achei muito interessante, é a questão da publicidade infantil. Porque no caso do McDonald's, né, eu não tenho acompanhado tanto hoje em dia, mas eu lembro até da minha infância mesmo, aquela propaganda de McLanche feliz e as crianças brincando, quer dizer, é Com uma brinde, né? publicidade exatamente com o brinde, e que é um caso já É, de venda casada, a gente nem vai entrar aqui, né? exato. Hoje em dia eu não sei se você pode ir lá e só comprar o brinquedo, como é que tá isso hoje, Parece que já foi desvinculado agora. né? Você Mas na pode minha comprar só o época, brinde, digamos assim, na minha que não é época é do brinde. ótimo, né? Mas é verdade. Você tinha que comprar o pacote completo. Às vezes a criança, eu mesma nem gostava muito do sanduíche, mas queria o brinquedo, né? E eu imagino Perfeito. que outras crianças também tenham passado pela mesma coisa. Então, um dos pontos que a gente vai abordar aqui agora, né, que você tratou no seu artigo, é justamente esse. A gente tem que pensar que a publicidade, quando a gente pensa em fast food, né, e em brindes e tudo, está muito ligada às crianças também. Então, além de ser uma Sim, publicidade enganosa, é uma publicidade enganosa
cujo público-alvo é o infantil também, né? Isso deixa ainda mais grave a situação e podemos falar, inclusive, de publicidade abusiva, né? Nesse Ok. sentido. Então, eu queria que você conversasse um pouco, né, com o ouvinte sobre isso, porque vai se agravando, a gente vê que vai ficando só mais grave. Parecia que era Sem só, dúvida. né, uma picanha ali que não é picanha, mas não é bem assim, né? A gente vê que é mais grave ainda do que parece, né? A gente não pode esquecer, né, que justamente o CDC também tem uma definição, no mesmo artigo 37, só que aí parágrafo segundo, né, de publicidade abusiva. E ele foi muito feliz na ausência da publicidade ser abusiva, quando, por exemplo, explorar a falta de discernimento da criança. Então, expressamente, ele fala da criança, da falta de discernimento, que a gente sabe como é a realidade, né? A criança, levada pela publicidade, tende a, tende a adotar determinado comportamento que pode ser prejudicial a ela. Então, nesse tipo de publicidade abusiva por isso, porque ela leva a criança a se comportar de forma contrária, digamos assim, à sua própria saúde, por exemplo, seria essa ideia fundamental no caso de alimentos. E nesse sentido, né, Gabi, a gente, inclusive, sempre cita o presidente do STJ, que é o primeiro caso assim, onde o STJ reconhece publicidade abusiva, justamente voltado para o público infantil, que era o caso também do biscoito guloso, né? Então, permite recordar um pouco aqui a história, já tem alguns anos, aí, mas a STJ pela primeira vez falou, né, que a publicidade, nesse caso, era abusiva, porque justamente o fabricante do biscoito, né, que tinha esse nome simpático, guloso, mas ele fez uma campanha com várias criancinhas comendo biscoito recheado, né, no caso. E aí dizia lá, se você juntar 5 pacotes de biscoito recheado, guloso e mais tantos reais, você ganha, né? Um relógio. E era um relógio, naturalmente, bacana para criança, lá, cheio de desenho, sei lá o quê. Então, no caso que até o STJ, a discussão na STJ era essa, se realmente esse tipo de publicidade devia ser proibida ou não, podia continuar sendo veiculada, né? Justamente porque levava a criança a se comportar de forma contrária aos seus interesses, partindo da ideia que a criança ia lutar lá junto com seus pais, provavelmente, né? Para comprar 5 pacotes e consumir os 5 pacotes e ainda ter que gastar alguma coisa, né? Para ter o tal do relógio, que seria em tese um brinde, né? Mas, enfim, então, aí eu acho que olha, é uma venda casada, né? Você condiciona a aquisição do relógio, pelo fim, você está pagando mais do que isso residualmente, né? Mas estaria pagando alguma coisa por esse relógio, mas para isso você tem que antes consumir 5 pacotes do biscoito recheado, né? Que por mais que hoje em dia a gente sabe que biscoito recheado até tem lá, dizendo vitamina A, B, bem colorido, né? E Aquele hoje é três, maravilhoso, né? Hoje em parece que dia. assim, que é algo fantástico, né? Tantas letrinhas coloridas, é só vitamina, né? Mas depois você vai ver o que tem de açúcar, o que tem de malefício ali também, não é brincadeira. Então, se realmente o judiciário tem que ficar assistindo inerte, ou se poderia agir aí a fim de proibir essa publicidade. E no caso, realmente se proibiu, né? O STJ, então, proíbe que essa publicidade permaneça no ar, né? Sob o argumento que justamente está levando as crianças a se comportarem de forma inadequada, contribuindo aí para a obesidade infantil. No fundo, o grande argumento também é que esse tipo de publicidade acaba aumentando aí a situação, os casos de obesidade infantil, que é um mal também, sabe, está muito presente, né, infelizmente, no nosso país, né? Então, realmente podendo evitar, né, que isso se agrave, por que não, né? Então, uma forma, acho que é essa aí, controlar essa publicidade e certamente por abusar, por se beneficiar, digamos assim, entre aspas, né, da falta de discernimento da criança, leva a criança, portanto, a se comportar de forma contrária aos seus interesses. Isso justamente é o que caracteriza a publicidade abusiva, né? Os termos da 37 para o segundo CDC. Eu acho isso interessante a gente colocar, porque a gente pensa, né, em fast food, pensa em criança. E a criança, Exato. além de, né, de não ter discernimento, vai querer comer, né, batata, hambúrguer toda Ver, hora para ganhar brinde e tudo, né? Claro exato. que aqui, no caso do Mac Pequeno, a gente está falando especificamente de McLanche Feliz, né? Mas quando afeta uma criança, né, e claro, a gente não pode deixar de pensar nas crianças, é ainda mais grave, né? Pela falta de Sem dúvida, discernimento e sem dúvida. tudo, né? E Poderia o se falar que é McLanche, mais vulnerável ainda, né? A criança, né? exato. Enquanto A gente não consumidor. pode esquecer que o McLanche Feliz basicamente era isso. Você usava lá os bonequinhos, né, do filme E infantil do ainda tem essa, momento, que é né, o e filme que tal. tá passando, Era é a o grande desenho que a criança tá atração. vendo, Sempre é tudo a questão do combinado. momento, né? É Exato, proposital, é exato. a onda do momento. Então, Então, aí gera a gente sabe que preocupação. no fundo você vai comer batata frita, carne gordurosa. Então, realmente não é o caso de intervir, né? E aí você pode até dizer, mas isso fere a livre iniciativa, né? Poderiam, naturalmente, alguém pode dizer isso, deixa o empresário atuar, quem tem esse papel são os pais, né? Mas a gente sabe que, claro, os pais são os primeiros educadores, têm certamente o papel de tentar controlar aí, e se possível controlar, né? Esse tipo de consumo, mas o fato é que também
a pressão pode ser muito grande, né, das crianças, e o desejo também de atender o filho, né, em alguns momentos. E, de todo modo, né, a gente pode explicar, ainda que se possa falar de livre iniciativa e tal, a Constituição, ao lado da livre iniciativa, que está, vamos só ficar aqui, né, Gabi, recordar só o 170 da Constituição. O 170 da Constituição, que faz o pedido da ordem econômica, ele coloca, sem dúvida, a livre iniciativa, mas também coloca ali, como no inciso 5, né, a defesa do consumidor. Exatamente. Então, a defesa do consumidor Coexistem, está, exatamente, coexistem. está no mesmo nível. A livre iniciativa e tal, tem o Não seguinte tem uma princípio, no hierarquia, inciso 5, defesa do consumidor. Então, não dá para dizer também que, não, tem que liberar tudo e que aí o empresário que vai saber achar um termo razoável. Não, eu tenho medo também dessa história, né, de achar que tudo tem que cair no colo dos pais e tal, enfim, que não pode ter nenhum controle. Porque, ao mesmo tempo que se fala da iniciativa, também se fala da defesa do consumidor. E É uma defesa do preocupação consumidor do Estado, é, a gente não é pode o- no- na, desvincular. na nossa Constituição, realmente está lá. O Estado poderá, na forma da lei, a defesa do consumidor, no artigo 15, inciso 32. Então, foi uma decisão do Constituinte, né? A gente pode criticar, pode dizer que não devia ser, mas está decidido desde 88 isso. O Estado é que não pode se omitir também no seu papel, né? Exatamente. Então, em outras palavras, gente, esses valores coexistem, né, a proteção ao Exato. consumidor, mas também a livre iniciativa, inclusive a gente pode falar até em liberdade de comunicação aí, de você fazer uma publicidade, Também. mas existe um Uhum. limite constitucional, né? Porque os direitos, eu acho que eu sempre tento passar essa ideia aqui, sabe, Calixto? Que os direitos Uhum. coexistem, é um sistema, né? Pra gente Perfeito. é uma coisa natural, né? O ordenamento jurídico. Mas os direitos Uhum. coexistem, então a gente não pode pensar em só fazer uma publicidade, né, dar 100% de liberdade, né, digamos assim. Os direitos não são Deixa qualquer coisa. absolutos, deixa, né, rolar. Exato. Não é assim que funciona, até porque, como o Calixto ressaltou, quando a gente pensa em ordem econômica, a gente pensa na proteção do consumidor e na livre iniciativa. Então, os valores eles estão ali lado a Estão lado, né? juntos, né? Não há No uma mesmo dispositivo, hierarquia, no inclusive, mesmo dispositivo, coexistem perfeitamente, né? coexistindo. Em perfeita Perfeito. harmonia. Então, não há que falar nisso, né? Então, deixa rolar a propaganda, faz isso mesmo, né? Enfim, não é É. bem assim, ainda mais quando temos as crianças, né? Não só Criança, quando temos as crianças, mas especialmente, né? Que são ainda uhum. mais vulneráveis aí nesse contexto. Talvez, inclusive, tenha dito hipervulneráveis, né? Ou seja, Podemos falar em hipervulneráveis. hipervulnerabilidade, né? Como E a exatamente, própria grupos lei de reconhece, né? consumidores ainda mais A falta de vulneráveis, né? discernimento. A falta de discernimento é inquestionável, né, na criança. Então, para ela, aquela publicidade é coisa linda e o sanduíche é uma delícia. Isso é que vai passar essa imagem que passa para a criança, né? Mas os pais estão ali vendo que não é bem assim, né? O gulosos, na verdade, tem muito açúcar também, não são só as vitaminas e por aí vai, né? E são vários outros problemas, né, que vão Exato. aparecendo. E eu queria, né, eu tive essa ideia até lendo o seu artigo, eu acho interessante, a gente até mencionou, né, brevemente no outro episódio também, mas pensar Uhum. até numa questão aqui de danos punitivos nesse cenário, porque o que que acontece, né? Quando eu penso em direito do consumidor, eu penso imediatamente na questão do dano punitivo, porque a gente viu aqui, né, em outras palavras, que o dano é muito grande, o prejuízo é Perfeito. muito grande para a sociedade. Então, a responsabilidade civil aqui, né, no caso, a gente nem chegou a esse ponto, né, de ter acontecido um dano, né, assim, mais grave da pessoa Uhum. que comeu, né, o Mac Picanha ou do Burger King, enfim. Mas a gente poderia pensar que, diante ali, né, de um dano que acontecesse nesse cenário, como é que a gente poderia pensar em dano punitivo de modo a dissuadir mesmo, que a gente quer evitar, né? A responsabilidade Perfeito. civil, esse caráter, né, punitivo, para tentar evitar que no futuro aconteça alguma coisa semelhante, né? Porque vamos pensar que o McDonald's fez isso, o Burger King fez isso, o que que aconteceu com eles, né? Não foi Uhum. nada demais ali, deu uma retratada, vou fazer um outro sanduíche e tudo, e fica por isso mesmo. A chance de que isso volte a acontecer aumenta, né? A gente não pode questionar. Perfeito. Então, como é que a Uhum. gente poderia pensar esse mecanismo até de punição mesmo, né? E explicar, de repente, o que o consumidor poderia fazer num cenário de publicidade enganosa, né? Pensando aqui especificamente num caso em que ele sofra um dano, né? Eu acho que é interessante a gente Certo. colocar. Na verdade, assim, realmente o caráter punitivo é um tema certamente muito controverso e tal, né, em termos jurídicos. Não haveria uma previsão específica na nossa legislação, mas de fato foi uma criação da nossa jurisprudência, de certa forma trazendo aí uma visão do direito norte-americano, né, que eles chamam de reparação punitiva, né, punitive damage e tal. E de fato no Brasil também ganhou prestígio, sobretudo no dano moral, mas ainda que sem previsão expressa, é verdade. Agora, nesse caso, talvez um local próprio, né, um bom argumento para trazer esse tipo de previsão fosse o direito do consumidor, né, realmente
o consumidor considerando a extensão desse dano, né, o número de pessoas envolvidas, né, talvez fosse um lugar próprio aí para se pensar numa forma de reparação punitiva realmente. Mas, de todo modo, ainda que não exista previsão expressa, ainda que eventualmente essa questão seja levada ao judiciário, no caso concreto do Fernando Canha, mas o fato é que o consumidor pode, desde logo, denunciar, né? Estão aí os PROCONs, né? Por exemplo, o CONAR, no caso de publicidade, a gente não pode esquecer também existe o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, né? O famoso CONAR, e no site do CONAR vocês podem encontrar lá justamente uma espécie de denuncia aqui, né? Onde você justamente clica lá e descreve a publicidade que você entende chocante, ou que, enfim, que seria abusiva, ou que seria justamente enganosa, isso tudo pode ser denunciado realmente. E aí, considerando esse número de reclamações, né, essas inúmeras reclamações, o CONAR atua de forma preventiva. Por isso que realmente, inclusive, a gente não vê tantas ações envolvendo publicidade enganosa ou abusiva. São poucos casos assim que a gente tem como emblemáticos no STJ, por exemplo, nos tribunais desse país, porque realmente a questão às vezes se resolve de forma extrajudicial, ou seja, por meio do CONAR, né, que chama lá os fornecedores, enfim, olha, tenta dizer, olha, justifique isso aqui, essa campanha publicitária tem provocado tantas reações, então realmente você pensa aí se é o caso, e eventualmente o CONAR mesmo determina a retirada do ar, né? Então acaba sendo uma fase extrajudicial. Mas para isso o consumidor pode e deve, né, justamente via CONAR pelo próprio site ou junto aos PROCONs, né, denunciar essa publicidade, por exemplo, né, e aí levando, no último caso, a sua retirada do ar, e talvez seja também uma pena já muito grave, né, ainda que você não chega ao caráter punitivo, por exemplo, né, de todo modo, obrigar o fornecedor a retirar a campanha É, publicitária já é um já é prejuízo, bem né? mais grave, já é um Você passo à imagina o frente, né? tanto, Adiante. quantos milhões são gastos aí para você fazer uma campanha como essa, nacional e tal, e na TV, no rádio, que seja. Então, o fato de não poder mais veicular Já já é um pesou no bom, bolso. já é um prejuízo bem razoável, né? De fato. E eu acho interessante, né, destacar isso da sua fala, Calixto, porque às vezes a gente tem uma cultura de que certas situações, né, danos, problemas, a gente resolve, na justiça, né, vou processar Exato. alguém e tudo, mas a gente tem mecanismos extrajudiciais, e pensando em direito do consumidor, especificamente, a gente tem órgãos, né, e como você falou Exato, muito bem do CONAR, então é possível que haja soluções extrajudiciais. Então, exato. é bastante interessante pensar em como isso pode beneficiar os consumidores, né? O objetivo todo aqui, o que a gente está querendo Exato. passar para os ouvintes é que existe uma rede mesmo, né? Uma estrutura toda para proteger o consumidor. Uhum. Você vê que a gente foi passando, né, pela contextualização do caso, aí falamos da questão da publicidade enganosa, da ideia de transparência, de comissão e omissão aí, né, de o que que acontece Exato. quando causa um dano, quando o produto tem um vício, que tipo de vício que é. E chegamos Uhum. até na questão da publicidade infantil, abusiva, enfim, e terminamos com os direitos constitucionais aí, né? Então, pensando que direito do consumidor e livre iniciativa coexistem aí muito bem, e que a publicidade, né? Você, claro que você pode fazer publicidade, claro que você vai querer vender seu Claro, produto, claro. mas você tem que ter cuidado, não pode sair falando que bem entender, muito menos enganando o consumidor, especialmente se for uma criança hiper vulnerável, né? Bem Então, preparado. é um tema riquíssimo. E estamos já nos encaminhando já mais para o final. Mas olha, Calixto, um prazer, né, bater bola assim com você, né, ao vivo. Muito melhor assim, né, relembrando aqui nossos tempos de PIBIC, né, grupos de pesquisa, Exato. tantos anos, né? Alguns anos aí, né? Muitos anos, Verdade. eu falei, estava conversando aqui com o Calixto, a faculdade quase toda, tudo que deu de pesquisa a gente fez, né, Calixto? É verdade. Eu só Estado saí porque eu me civil, formei. consumidor. Sempre tem Eu uns só saí apaixonantes, né? Só saí porque me formei, né? A verdade é essa, né? E muitos anos aí de orientação e tudo. Mas então queria te agradecer, né, mais uma vez pela participação, né? Adorei esse tema, acho que é um episódio muito interessante, né? O ouvinte certamente já viu algum caso de publicidade enganosa, né? Se não foi esse do Sim, Mexican sim. e do Burger King, também se não foi agora já está sabendo, né? Já sabe o que que aconteceu. Então, queria deixar esse espaço livre aqui para você, né, te mandar um beijo, um abraço também, e para você, né, ficar à vontade. É claro que a gente vai, né, vou deixar aqui já uma primeira recomendação, né, o artigo que Uhum. o Calixto escreveu, né, que eu já fui comentando aí com vocês ao longo do episódio, é o Fast Food e Publicidade, né, o caso do McDonald's e Burger King, né, ele está disponível no Conjura, a gente pode deixar o link aí para quem quiser ter Maravilha. acesso à íntegra, né, e claro, recomendo aí todos os conteúdos, né, que o Calixto publica e tudo, nunca estão mais que recomendados aqui, né, no Ah, podcast, mas a gente obrigado. vai deixar as referências adequadas. Mas aí queria, né, deixar o espaço, né, para você livre aí para indicações,
reflexões adicionais, aí, sugestões de um tema, né, para você voltar aqui, né, que seja mais uma só das nossas parcerias. E aí o espaço é Perfeito. seu, Calixto. Tá Obrigada. bom, Gabi. Na verdade, assim, agradeço mais uma vez o convite, sempre uma alegria estar aqui conversando com você, como você já recordou, já desde os anos aí de pesquisa na PUC, sempre foi sempre muito benéfico para todos, né? Aprendi bastante também com as suas pesquisas, com as suas reflexões, e sempre um prazer estar aqui com você. Agora, é claro que você já provocou, né? Então, você me pede assuntos não faltam, né? Ah, Começa a então pensar, quero eu ouvir, já quero eu já saber. deixo, e você, inclusive, né, não houve nem tempo aqui, né, mas é um assunto certamente totalmente conexo ao de hoje, que é a questão aí da responsabilidade, eventual responsabilidade, né, de quem também participa dessa publicidade, né, não podemos esquecer, sobretudo os artistas, né, é muito comum, a gente sabe que essas publicidades, essas campanhas publicitárias, e muitas vezes a gente está vendo, infelizmente, né, enganosas ou até mesmo abusivas, mas que contam aí, às vezes, com a participação de artistas, hoje, inclusive hoje, muito mais o digital influencer, né? Os influenciadores É, digitais os que dizem, ah, eu ganhei, TikTokers. TikTokers, né? Que não para de crescer isso aí. Então o camarada fala, eu ganhei aqui o produto tal, aí você vai ver o produto causa dano e tal, o cara tá lá falando que é uma maravilha, né? De que ganhou, né? Que não tem nenhum interesse. Mas enfim, então a gente tem muito assunto certamente para explorar. Eu me lembro desse agora, por hora, da eventual responsabilidade dos influenciadores digitais, e fica como dica no nosso próximo encontro, né? Quem Não, sabe já, em breve. já está definido. Eu achei esse tema Obrigado, Carício. muito, 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 muito interessante, porque é a vida, né? Quantas vezes a Exato. gente vê, de repente, alguém recomendando, né? Nas redes Falando sociais, no maravilhas, né? Instagram, tem cupom de desconto. Coloca meu cupom, ganha Exato. não sei quanto tanto de É, desconto, né? Será que se tiver algum problema com o produto, como é que fica? Né? Será que essas exato. pessoas não têm um grau aí de responsabilidade? Quer dizer, já imagino as discussões riquíssimas, né? E um Sem dúvida, assunto sem dúvida. novo. Esse é bem novidade mesmo. Então, o Calixto com certeza vai Ainda- voltar aqui para Ah, conversar com um a gente, né? prazer. Comigo e com vocês, né, Com pessoal? o maior prazer. Sobre esse caso, né? Esses casos são vários, né? Sim, vão aparecer muitos por aí, né? Infelizmente, é uma realidade, né? Estamos só no Sim, início, né, dessa nova era exato. aí de novas formas aí de consumir, de divulgar produtos, né? Hoje, antigamente a gente pensava, né, que um bom produto, você está falando do cigarro lá no início, né, uma propaganda que Exato. tinha ali um volume, quer dizer, as pessoas viam, conheciam, associavam. Hoje em dia as pessoas procuram pagar esses influenciadores, né, para divulgar nas Ah, redes, porque às vezes a pessoa nem vê TV mais, né? Eu conheço pessoas que não assistem TV assim com frequência e exato. Hoje é tudo. tudo nas Então redes mudou sociais, né? tudo, mudou o Se perfil. informam pelas redes sociais, É buscam pelas redes exatamente tudo, sociais notícia, a gente vai e acho que consumindo tudo aquilo ali ali, exato. faz parte da vida, então fica aí o tema, né? Então já está até definido, né? Só falta aí montar, Maior prazer. né, um roteiro, nossas ideias aí, com certeza o Calixto vai retornar. Mas aí deixamos, né, aqui, né, desde já a recomendação do artigo dele Ah, e perfeito. demais recomendações também, vou colocar o perfil dele, enfim, tudo completinho, né? Vocês já sabem, meus seguidores, eu coloco tudo direitinho, vai lá no Spotify, vai na legenda, então não tem erro, né? É só clicar ali no link, já está lá no artigo dele, com Sendo que eu certeza. sou um seguidor, né, Gabi? Você sabe que eu estou E é um sempre lá acompanhando. seguidor, Calixto seguidor, sempre, Estamos né? sempre juntos aí. Curte, compartilha, então já tá Exato. aí, já tá seguido. O Calixto já sabe, já conhece como é que É um prazer. funciona. Já é Vamos convidado juntos. veterano também, né? Já gravou episódio, então tudo certo. Tá bom? Mas, ó, Perfeito. pessoal, então um prazer, viu, Calixto, conversar com você. Um beijo grande, um abraço aos ouvintes também que nos acompanham. Um beijo, um abraço, né? Se você ainda não segue o podcast, veio pelo Calixto, né? Se quiser, pode seguir também, né? O arroba Vamos Justo lá. Agora Podcast no Instagram e no Twitter o arroba Justo Underline Agora. E aí faremos, né, a divulgação aí do episódio, com certeza. E que venham outras Maravilha. parcerias, a próxima já está definida. Então, vamos falar de Tá bom. responsabilidade civil dos influenciadores digitais. Olha, temaço, né? Já Perfeito. está Vamos só definido. ver a data. Mas obrigado. Saúde a Com todos também, que certeza. nossos ouvintes. Muito obrigado, afetuoso abraço para vocês, hein? Bom Um tê-los beijo, conosco. pessoal. Um beijo, Beijo pessoal. e Um abraço beijo a grande, todos. Calista. Até a próxima. Tchau, tchau. Sem dúvida. Tchau, tchau. Obrigado.